Olá, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse os links aqui na descrição do vídeo. Temos o nosso site, as nossas redes sociais. Acompanhe o nosso trabalho. Hoje vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tema está nos itens 18 e 19. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Antes de começarmos as nossas reflexões, vou te convidar a fazer um breve relaxamento aqui junto comigo. Vamos respirando profundamente, elevando o nosso pensamento ao mais alto. Nos conectamos a essa energia divina, a nos envolver, a nos proteger e guiar. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. Sentimos esse abraço da espiritualidade amiga a nos envolver, nosso Mestre Jesus a nos guiar, hoje e sempre. Que o nosso estudo de hoje seja muito salutar para nós, para aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja. Pois bem, hoje vamos falar um tema muito interessante, muito gostoso, porque é sobre família. E vamos aqui tirar, então, algumas dúvidas. Como disse, né, o título aqui desses itens, o título já diz assim, né, que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade de existência, ou seja, a crença de que só se vive uma única vez, romperia os laços de família. Existem, né, pessoas que têm essa crença e está muito mais relacionada ao materialismo, relacionada à unicidade da existência, ou seja, só se vive uma vez, eu só tenho essa vida, né, depois que eu morrer, a minha alma, o que eu entendo pelo meu ser, né, o meu íntimo, ou deixará de existir, ou irá se dissolver num todo universal. Essa crença também é conhecida como panteísmo. Nessas duas crenças, tanto o materialismo quanto o panteísmo, nós não temos a característica da individualidade que permanece, né? No caso dessas duas crenças, a individualidade vai se desfazer ou vai se perder junto da morte do corpo orgânico. O materialista, ele acredita que é a vida orgânica que dá a possibilidade da vida da inteligência. Acredita-se também, né, quando tem essa linha de pensamento, que o caráter, então, daquele indivíduo seria herdado dos pais ou dos antepassados. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Eu não sou assim porque meu pai era assim, ou porque minha mãe era assim, e todos os meus antepassados eram assim. Como é uma visão da vida sem a crença mesmo da reencarnação, a pessoa pensa, minha vida é só essa, então esse jeito que eu tenho é por causa da minha família, é porque eu herdei. Dessa forma, muitas vezes a pessoa não se sente responsável pelos seus atos, porque aí fica muito fácil dar uma desculpa de que eu tenho um temperamento forte, porque todos da minha família têm um temperamento forte. Agora, se eu tenho essa crença de que eu só vivo uma vez, que os traços que eu trago, né, na minha vida são heranças dos meus pais, como se pudesse passar pela herança genética também o temperamento. Dessa forma, também sou levada a crer que essa experiência que eu tenho, essa única vida que eu tenho, é a única chance que eu tenho de estar convivendo com os meus pais, com os meus irmãos, com a minha família. E aí, né, pensando dessa forma, cada membro da família, independentemente de como viveu e se a pessoa se arrependeu ou não dos seus atos, já não faz diferença, porque o destino já estaria definido, uma vez que, na crença da unicidade da existência, a gente, quando o corpo morre, a alma morre junto. Então, o destino já está predefinido. Também existem algumas crenças que vão entender que existe uma vida após a morte, só que esse destino
já estaria definido. Por exemplo, as crenças que vão propagar a ideia de que nós vamos eternamente para o inferno, ou eternamente para o céu, ou ficaremos num sono eterno. Quer dizer, independentemente de se eu me arrependi, né? Se eu quero mudar, depois que o meu corpo orgânico morrer, a minha alma vai ser destinada para um local, um inferno, ou céu, ou esse sono eterno, e lá eu ficarei ad eterno. Então, dessa forma, a gente consegue até entender por que para muitas pessoas, o sofrimento quando se perde um ente querido é muito grande. Porque se nós acreditamos que a alma morre junto com o corpo, então aquela pessoa simplesmente deixou de existir para sempre. Ou se a gente acredita que aquele espírito, né, a alma já liberta do corpo, o espírito, vai ser encaminhado para um local de dores eternas ou sono eterno. Quer dizer, será que a gente vai conseguir se reencontrar? Será que eu também, quando fizer a passagem, vou para o mesmo lugar que esse meu ente querido? Será que a gente vai se reencontrar ou não? Então fica essa dúvida. Isso gera uma angústia muito grande nas famílias, principalmente quando nós temos o falecimento dos entes queridos. É um momento muito delicado, onde nós ficamos com muita saudade. E surge bastante na nossa mente esse questionamento: para onde será que ele vai? Será que a gente vai se reencontrar? Será que eu vou receber uma mensagem? É uma dúvida que aparece aí para muita gente, né? Entendemos, então, junto da doutrina espírita, a lei da reencarnação. A reencarnação é uma crença que está presente em diversas religiões, não só dentro da doutrina espírita. E ela é muito antiga. O Espiritismo traz a reencarnação para entendermos à luz do cristianismo redivivo. Entendemos que a lei da reencarnação, ela é para nós, graças à sabedoria, ao amor e à justiça divina, o nosso instrumento, a nossa ferramenta de burilamento espiritual. Ao contrário dos materialistas, nós entendemos que a vida orgânica do nosso corpo é consequência do nosso intelecto, do espírito que nós somos. Primeiramente, somos espíritos. E, portanto, ao fazermos aqui a nossa encarnação na Terra, nos revestimos desse uniforme muito apropriado para o nosso planeta e para as nossas vivências, cada um conforme as suas necessidades. Por isso, a reencarnação é um exemplo tão perfeito da sabedoria, do amor e da justiça divina, sempre a nos dar novas chances de aprendizado, de desenvolvimento. E aí, é a partir da reencarnação, justamente, é que também temos a oportunidade de fortalecer os nossos laços afetivos. Sendo assim, com a lei da reencarnação, é somente com ela que as pessoas queridas estão sempre se reencontrando, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Temos aqui um trechinho do Evangelho que eu separei para nós, muito interessante, onde temos esclarecimento. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Aqui uma dica, lembrarmos dos livros ou dos filmes do André Luiz, onde ele relata como são as vivências, né, das famílias no plano espiritual. Então, não temos só famílias aqui no planeta Terra, né? O que a gente conhece por família é mantido. Lá no plano espiritual também temos a vivência em família. Os espíritos felizes de estarem juntos se procuram. A encarnação só nos separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando ao plano espiritual, nós nos reencontramos como amigos na volta de uma viagem. Olha que lindo. Muitas vezes, nós seguimos juntos na encarnação. Então, topamos o desafio de virmos para o planeta Terra, que é como se fosse um estágio, não é? A gente vem aqui para a nossa encarnação para botar em prática muito do que a gente aprendeu. E claro, para continuar aprendendo, né? E aí a gente vem com as nossas companhias. O próximo mais próximo. Quem é o próximo mais próximo? São as pessoas que estão no mesmo lar que nós, que vivem sob o mesmo teto.
O próximo, quando a gente fala, né, amar o próximo como a ti mesmo, a gente fala, são as pessoas no mundo, né? É o meu colega do trabalho, é o meu colega dos estudos, é meu vizinho. Mais próximo, puxa mais próximo. Seu próximo, mais próximo é o seu familiar. É a tua mãe, teu pai, teus irmãos. É o teu núcleo familiar, é quem vive com você ali todos os dias. Quem são essas pessoas? É o esposo, é a esposa. Então, esses são os próximos mais próximos. E cumprimos aqui na Terra juntos esses desafios, né? Estar encarnado aqui na Terra é um baita de um desafio. Então, nos reunimos numa mesma família, trabalhamos juntos para o nosso progresso comum. No caso, se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres, os que estão no plano espiritual, velam por nós que estamos aqui. E os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Daí a importância do nosso estudo, do nosso esclarecimento e de colocar em prática tudo o que a gente aprende, né? Outro ponto importante aqui: só são duráveis as afeições espirituais, aquelas do coração, aquelas verdadeiras. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Todas as uniões feitas com base em interesse material, né? Ou porque a pessoa é bonita, ou porque a pessoa tem isso ou aquilo, tem poder, tem dinheiro, essas coisas todas passam. E a afeição realmente nunca existiu de fato. Então, dessa forma, os laços são muito frágeis, não permanecem. Os laços que permanecem são os laços verdadeiros, aqueles de afeição. No item 19, ainda fica mais um ponto interessante para nós. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso se diz que uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações nada tem em comum com dos parentes, que ela não pertence à família. Às vezes se fala, né, que a pessoa é a ovelha negra da família, né? Assim, dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade: para servirem de provas para uns e meio de progresso para outros. Como assim? Todos nós temos, né, na nossa família, alguma pessoa que ela é diferente. A gente percebe que toda família tem um jeitinho de pensar e sempre tem aquele que tem uma dificuldade de seguir, tem uma dificuldade do entendimento. Às vezes a gente está se esforçando para tomar um caminho legal e aquele continua no caminho difícil. Então, por que essa convivência ela existe, né? A gente pensa assim, poxa vida, mas eu não posso escolher meus familiares, né? A gente escolhe os amigos, mas a família a gente é obrigado a conviver com ela. Justamente essa questão do próximo mais próximo. Nós aproveitamos a oportunidade para um aprendizado mútuo. Tanto aquele que traz as dificuldades dele e tem a oportunidade de estar num lar que irá direcioná-lo para um caminho melhor, para pensamentos mais salutares, para uma conduta melhor. Aos poucos ele vai aprender, porque é um aprendizado meio intensivo, vamos dizer assim. As pessoas que estão no mesmo teto que nós, a gente é obrigado a conviver com elas. Quer a gente goste ou não, o laço de família, ele nos traz uma noção muito importante de respeito. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim: se tal pessoa não fosse da minha família, eu não faria questão de vê-lo. Mas por ser da minha família, eu sou obrigada a conviver. Olha que interessante como é a justiça e o amor divino. Estando no mesmo teto, temos sim a obrigação de manter o respeito, de manter o amor, a compreensão. Por isso que também, do lado daquele que está se esforçando para manter um bom convívio, para manter o respeito, para amarem, respeitar ali de verdade, essa pessoa também está aprendendo muito. Então, os dois lados estão aprendendo. E o evangelho continua no esclarecimento. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e as antipatias desaparecem. Um exemplo é quando a gente começa a fazer o evangelho no lar. Às vezes a gente começa a fazer, né, e nenhum familiar quer acompanhar. E nós começamos por conta própria, né? Não vou dizer que fazemos sozinhos, porque nunca estamos sozinhos, mas começamos por conta própria.
À medida que a gente vai fazendo o evangelho, a energia do nosso lar vai ficando tão gostosa, vai ficando uma vibração tão acolhedora, que pode ser que ali que com o tempo as outras pessoas que convivem conosco desperte nelas o interesse de participar também. Elas vão perceber que o ambiente fica mais tranquilo, elas vão perceber que até mesmo a gente fica diferente, a gente fica mais tranquilo, porque, né, a gente fala assim, olha muito pro outro, mas a gente também não é aquela flor que se cheire, né? Nós temos também as nossas dificuldades, como dizem, né, que a gente também é barata cascuda. Então, ao nos harmonizarmos, a gente também se torna pessoas mais fáceis de conviver, né? Então, o evangelho ele traz esses benefícios muito bons para nós, para o nosso convívio dentro de casa. Então, pode ser, né, que com o tempo algum familiar ali desperte esse interesse, queira participar também. É um exemplo também muito interessante, aconteceu já comigo, acontece com muitos amigos, talvez aconteça aí na sua casa, que quando nós fazemos o evangelho no lar, pode ser que nossos parentes não queiram participar, né? Mas se a gente tem bichinho de estimação, eles participam. É muito bonitinho. Muitos relatos já de colegas, e até também acontecia comigo quando eu tinha meus bichinhos. Independentemente se é cachorro, se é gato, se é passarinho, que bichinho que é, eles já sabem o horário do evangelho, eles já se aproximam de nós no horário, ficam quietinhos, escutam a gente fazer a nossa prece, a nossa leitura, e sempre ficam tranquilos depois, às vezes até dormem. Então, pensando, né, que se essas energias tão salutares atingem até os animais, que são os nossos irmãos mais novos na criação, o que essas energias não estão fazendo pelos nossos familiares que estão aqui conosco, não é mesmo? Tanto encarnados quanto desencarnados, ao fazer o nosso evangelho no lar, as nossas reflexões, estamos multiplicando energias muito boas para todos. Esse trechinho do Evangelho ainda continua com o estudo do mesmo tema, nos itens 20, 21, 22 e 23. Então, recomendamos sempre que você faça a sua leitura, o seu entendimento, as suas reflexões, pode trazer as suas perguntas, se possível, frequente a comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos de portas abertas. Veja aqui na descrição do vídeo, nosso site, nossas redes sociais, tem os nossos horários, os trabalhos que fazemos, nosso endereço, está tudo certinho. E caso você more muito longe do nosso endereço, não possa comparecer fisicamente, esteja sempre conosco, conectado aqui pelo YouTube. Sempre vamos aqui compartilhando esse aprendizado tão gostoso que a doutrina espírita nos oferece. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Que Deus abençoe você e a sua família. Até sempre.